Preview. Preview. Alô pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo, né? E a proposta da nossa abordagem é para quem está na trilha aí de se certificar em DPO ou quem está em algum projeto específico de adequação e sustentação LGPD, eu vou fazer uma abordagem aqui da metodologia, do framework, seja o nome que vocês queiram dar, que é uma abordagem dada pelo próprio Equizin na trilha de certificação dos DPOs. Então, aqui é um sistema de gestão de privacidade de dados, composto efetivamente por essas 5 fases, e é isso que eu vou apresentar para você, esse framework, essa metodologia, esse contexto, essa proposta de adequação e de sustentação da governança de privacidade, porque é isso que o compliance tem de se apoiar em uma governança consolidada no dia a dia, para que você mantenha todos os aspectos de compliance à legislação LGPD, ok? Então, meu nome é Wellington Mônaco, para quem ainda não me conhece. Vocês têm os acessos, eu vou passar aqui no final meu LinkedIn, meu e-mail da Vantix, todo o meu contexto, o meu site no YouTube, para que a gente continue com esse relacionamento, incluindo, né, que esse vídeo vai estar também no YouTube e será divulgado largamente no LinkedIn. Então, sempre eu gosto de falar que toda essa metodologia, minha atuação profissional no mercado, ela tem alguns mantras. E o mantra, ele sempre vai ser apoiado em monitoração, em geração, em materialização de indicadores. Então, nada você consegue gerenciar se você não estiver medindo. Então, o que não é medido não é gerenciado. Primeiro, para você medir, você precisa saber o que você está medindo, para você ter uma métrica, uma materialização, e a partir daí você sabe o que está dentro do esperado ou fora do esperado. Se você não gerencia alguma coisa, você não está medindo esta coisa, ou geralmente um processo, né? Um serviço, uma proposta, seja o que for. Se você não mede, é porque você tem dificuldade em definir o que você quer medir e gerenciar. Se você não define, você tem dificuldade em definir, você não entende o que você está fazendo. Então, se você tem dificuldade de entender, se você não entende, você não mede, e se você não mede, você não gerencia, você não tem sucesso naquilo que você está provendo, seja um produto, um serviço, seja todo um contexto relacionado a qualquer tipo de compliance. Então, quer dizer, para você ter um compliance, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa medir o que você está fazendo, você precisa ter os thresholds e entender onde você precisa estar para você medir o quanto você está compliance ou não compliance. Então, o que o Peter Drucker fala é que se você não mede algo, você não pode entender o processo que sustenta esse algo. E se você não entende o processo, você não tem como aperfeiçoá-lo. Então, eu prego sempre muito, né, uma metodologia de monitoração integrada, que vocês vão ter outra oportunidade para nós estarmos discutindo. Agora, não tem como eu fugir desse cenário de materializar o que estamos fazendo, porque nós estamos em um cenário de um compliance para a gestão corporativa. Essa gestão corporativa, ela é apoiada em 40% de qualquer investimento, em 40% do seu esforço no dia a dia em processos, 40% de investimento, 40% do seu esforço no dia a dia, os seus investimentos e despesas em pessoas, em cultura organizacional e 20% em tecnologia, para que você tenha uma monitoração efetiva para saber sobre o seu posicionamento da sua gestão corporativa. E é lógico, tendo uma gestão corporativa, você não tem como fugir da melhoria contínua, que é o PDCA.
E eu sempre uso muito esse modelo, esse framework, seja com o que vocês querem chamá-lo, né, ou caracterizá-lo, que é o 5W2H, onde sempre, através dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntinhas, né, 7 perguntinhas, que também embasa, né, os 7 princípios da privacidade desde da concepção, que é o Privacy by Design, que vocês vão ver em algum momento. Então, nós temos aqui esse contexto de você sempre estar identificando, dentro da sua gestão corporativa, o que você está fazendo, por que você está fazendo, quando você está fazendo, como você está fazendo, quem está executando e quem é o responsável, quantas vezes ou qual a periodicidade da execução que você está fazendo e onde essas atividades são executadas. E entrando especificamente no contexto da nossa legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é onde é o interesse focado nesse conjunto de lives e apresentações, né, que propostas, nós temos alguns posicionamentos que o mercado continua, né? Então é assim, né? No Brasil as datas não são cumpridas, essa nova legislação que está em vigor, o contexto de sanções administrativas e financeiras não vai se efetivar agora em agosto, ficando para o ano que vem. Então, o mercado está dizendo muito isso, né? Outra coisa que o mercado diz, essa legislação, a LGPD, não vai impactar os meus negócios. A LGPD impacta todos os negócios, seja o escritório de uma pessoa, ou seja uma organização que tenha milhares de colaboradores. Outra coisa, né, o que a gente ouve, eu entendo que, por se tratar de uma nova legislação, eu darei foco em contratar um advogado para me direcionar nesse contexto. Gente, compliance não é exclusivamente legislação, advocacia. Compliance não é especificamente e exclusivamente tecnologia. Compliance não é exclusivamente segurança da informação. Compliance não é exclusivamente processo. Compliance é um todo. Compliance é um todo que para você estruturar a sua empresa para ter uma governança efetiva. Outro jargão que ouvimos muito, né? Precisamos identificar e nomear imediatamente quem será o responsável na nossa empresa por se posicionar no mercado com relação à nova legislação, que é o nosso encarregado de proteção de dados, né? Que preciso logo nomear e identificar. Quer dizer, você vai identificar alguém, colocar o ônus nas costas desse identificado e declarado sem ter uma governança implementada? Não vai adiantar nada, né? Já estou atuando no contexto de adequação à nova legislação, pois estou atuando com meu parceiro em tecnologia para adequar as ferramentas. Compliance não é ferramenta, pessoal. Compliance é um todo. Ferramenta, sim, vai te ajudar a materializar e te mostrar evidências de onde você está e onde você vai chegar, né? Então, antigamente existia a grande probabilidade da legislação não entrar em vigor em 2020, aconteceu. Agora tem o paradigma se vai começar a multa ou não, as sanções administrativas e financeiras em 2021. Todas as empresas serão impactadas. Por quê? A empresa tem colaboradores, toda empresa tem um colaborador, nem que seja o dono, uma pessoa só. E esse colaborador, 100%, ele tem dados pessoais e pode ou não ter dados sensíveis. Todas as empresas têm processamento, têm uma atuação de folha de pagamento. E hoje, mais 60% das empresas, essa folha de pagamento está no ambiente em cloud. Está num sistema em cloud, terceirizado com contador ou não. Então, 100% desses dados são dados pessoais. E também tem um approach de dados pessoais sensíveis na sua folha de pagamento. Todo o contexto de recursos humanos é 100% de dados pessoais. E sempre existiu e sempre existirá uma dessincronia entre recursos humanos e tecnologia da informação. Então, não tem uma sincronia, um processo efetivamente implementado, onde você tem um cenário no qual
no qual, mediante a contratação de um novo colaborador, desligamento de um colaborador, promoção, mudança de setor, departamento ou localidade, imediatamente a TI é envolvida para acertar, né, todo o contexto de controle de acesso. Essa é uma realidade, né? O ambiente corporativo nosso, ele é distribuído. Ele é totalmente distribuído e está armazenando dados pessoais em vários locais, em vários ambientes. E, nesse contexto, os incidentes de segurança de informação, o incidente de segurança de informação e os possíveis vazamentos de dados corporativos e dados pessoais, eles estão acontecendo nesse exato momento. Toda empresa vai administrar, toda organização irá administrar um contexto de incidente de segurança de informação no seu dia a dia e vai administrar, sim, um cenário de vazamento de dados pessoais, né? Outra coisa que se tem é com relação ao skill, né? O skill envolvido na governança, no compliance de privacidade de dados pessoais, ele é complexo, ele é multidisciplinar, onde você tem que ter pessoas envolvidas, independentemente do perfil primário do DPO, do encarregado a ser identificado, você tem que ter, dando suporte a esse DPO, e esse DPO tem que conhecer muito do negócio. Negócios são processos. Ele tem que conhecer muito o negócio da empresa, ele tem que conhecer os processos, ele tem que conhecer as engrenagens corporativas para ele saber onde ele vai procurar apoio. Se vai ser um apoio em cima do jurídico, se vai ser um apoio em cima de gestão de contratos, se vai ser apoio dentro do compliance corporativo com relação a normas regulatórias, ou vai ser um apoio com a tecnologia da informação mais na parte de sistemas, vai ser apoio na tecnologia da informação mais nos aspectos de infraestrutura de tecnologia, ou vai ser apoio efetivamente junto à segurança da informação, ou vai ser apoio em cima do contexto de compliance. Por quê? Porque quando você parte para o cenário de adequar e sustentar a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, você está falando 100% em mapeamento dos processos do negócio. Você está falando 100% em entender quais as aplicações, aplicativos que sustentam esses processos. Você está falando 100% em mapear todo esse fluxo de dados pessoais, digitais e físicos, a famosa papelândia, e isso é 100% de um contexto de sustentar a lei, estar compliance à lei. Você está falando no inventário contínuo de onde estão esses dados pessoais, independentemente de como ele está armazenado, numa forma física em papel, né, no teu arquivo morto, transação de documentos dentro da empresa ou de forma digital. Você está falando em classificar esses dados efetivamente. Você está falando em ter um processo de análise de impacto e privacidade dos dados pessoais manipulados por cada processo de negócio. Então, quando você faz uma análise de impacto, uma avaliação de impacto, é por processo ou conjunto de processos que estão diretamente integrados. Você tem que pensar numa estrutura organizacional para sustentar essa governança. E você tem que, é lógico, né, para sustentar a governança de privacidade, é impossível você ter privacidade sem segurança da informação. Então, você precisa ter a segurança embasada em melhores práticas, embasada na ISO 27001 ou com o NIST, que tem muita empresa usando, toda a sustentação de governança com a ISO 27701, usando o ITIL, usando o COBIT, usando toda a tua estrutura para sustentar o seu processo de adequação e principalmente sustentação, né? Porque a lei está vigente desde agosto do ano passado. Então, a nossa abordagem aqui é exatamente pegar todo esse approach proposto pelo Equizin com esse sistema de gestão de proteção de dados, que nada mais é do que um processo ou um conjunto de processos de gerenciamento voltado a mitigar os riscos de proteção e privacidade de dados envolvidos em todo o ciclo de vida dos dados pessoais no seu ambiente corporativo. Então, essa metodologia, esse sistema aqui proposto, ele é composto por 5 fases. Essas 5 fases, nós temos 36 etapas, ações com 44 resultados. Então, você tem uma fase inicial, que é a preparação,
uma segunda fase que é chamada de organização, uma terceira fase de desenvolvimento e implementação, uma quarta fase de governança e a quinta fase de melhoria contínua. Então, o sistema aqui proposto, tá ok? Que é um sistema de proteção de dados e privacidade de dados pessoais, considero que uma metodologia que você pode usá-la como framework para sustentar a sua metodologia organizacional, ok? De privacidade, e ela é composta sempre como um framework em processos, fases, etapas, políticas, procedimentos e várias ferramentas, pessoal. Não tem jeito. Não adianta você definir, você achar que a tua empresa, que é de pequeno para médio porte, de médio porte para grande porte e de grande porte para enterprise, enterprise, propriamente dito, que aí geralmente a gente pontua isso pela quantidade de colaboradores, que você vai conseguir gerenciar um processo desse, um contexto de compliance em planilha Excel. E esquece. Planilha Excel, você não vai conseguir fazer essa gestão. Para empresas acima de 50 funcionários, 50 colaboradores, com ambiente mesclado, onde você tem 10, 15, 20 fornecedores, esquece, pessoal. Principalmente se você estiver tratando, tipo assim, mais de 50 titulares externos que são os seus clientes. Você precisa ter um portal gerenciando todas as requisições, você precisa ter uma gestão de cookie, você precisa ter uma gestão de consentimento universal. Não adianta você inferir e divulgar internamente que sem ferramenta você vai fazer esse cenário aqui, desenvolvendo coisas internas e principalmente se sustentando em planilha Excel. Então, esta metodologia, esse sistema é embasado aqui na fonte desse autor aqui, né, que é o Kriazoglu, tá? E o livro, né, essa metodologia, vocês têm isso daqui na internet, é o Data Protection and Privacy Management System, que vocês têm largamente distribuído aqui, disponível na internet para fazer a aquisição, tá ok? E nesse cenário nós temos, sempre eu vou abordar isso, 40% esforço, investimento e dia a dia, processos. 40% de investimento e esforço no dia a dia, pessoas, cultura organizacional. 20% a tecnologia. Não adianta vocês acharem que eu vou comprar ferramentas e comprando ferramentas eu vou estar adequado e vou me sustentar na LGPD ou GDPR. Esquece. Não é esse o cenário, tá ok? Então, começando efetivamente na primeira fase de preparação, é a fase na qual você vai preparar, você vai entender seu ambiente corporativo, você vai entender os seus processos corporativos, você vai mapear esse fluxo de dados para que você consiga identificar quais são os requisitos técnicos operacionais que você precisa dar foco para sustentar o quê? A sua governança de privacidade de dados, tá? E nesse contexto aqui, você vai ter que ter um perfil de uma equipe participante nesse projeto, nesse processo ou nessa fase, uma equipe voltada à governança, sistema, segurança, um DPO aí, geralmente nessa fase, um DPO consultivo, ou se você ainda não tiver internamente já identificado quem vai ser seu DPO interno, não é necessário. Vai ter que ter uma equipe que conheça os processos da empresa, o negócio, o jurídico propriamente dito, e quem mais se faça necessário. Nesta primeira fase, que é de preparação, essa fase é composta por etapas, que são 8 etapas. Quais são? Primeira etapa, realizar uma análise de privacidade. Etapa 2, coletar as leis de privacidade. Isso daqui é um compliance. Tem que ter jurídico fortemente envolvido nesse cenário. A etapa 3, tem que fazer uma análise do que você coletou, né? Na etapa 1 e 2, para fazer uma avaliação inicial do impacto da privacidade no seu negócio. Você tem que realizar algumas auditorias e avaliações desses dados pessoais para ver se a identificação inicial realmente é consistente ou não, porque você está entrevistando, você está conversando com pessoas, né? A partir daqui você já começa a definir a tua estrutura organizacional para a governança dos dados pessoais, estabelece qual o fluxo e o inventário de dados envolvidos nessa análise inicial, assim como você já começa a pensar em implementar corporativamente um programa, um sistema de proteção e privacidade de dados
esboçando já um plano de implementações de ações para as fases seguintes. Então, nessa fase inicial, nada mais é do que você entender o seu negócio e desse negócio através dos principais processos críticos relacionados à sobrevivência da empresa, à venda, relacionamento com seus clientes, relacionamento com toda a tua estrutura interna, dos seus colaboradores, é lógico, dos seus terceiros. Então, você vai fazer um levantamento de todo o contexto de contratos com fornecedores, parceiros, os contratos de venda, de compra e venda com seus clientes, qual é a relação com seus colaboradores e todas as normas regulatórias que sustentam o seu negócio. Seja o Banco Central, seja a Anvisa, seja a ANS, seja a Anatel, seja a ANEEL, Código de Defesa do Consumidor, o que você pode sustentar em cima da Lei de Acesso à Informação, PCI, se for o caso, CVM, Lei do Cadastro Positivo, todas as regulamentações que sustentam o seu negócio, tá ok? Então, isso, na fase inicial de preparação, você está levantando internamente para que todo mundo envolvido no projeto, né, envolvido no contexto de sustentação LGPD, fique o quê? Fiquem pontuados, fiquem na mesma régua de entendimento, tá? E é lógico que quando você levanta todo esse cenário de compliance, automaticamente você está levantando o quê? Todo o fluxo de dados inventário de dados pessoais estabelecidos no seu dia a dia para sustentar o negócio. Então, você tem que ter um método de coleta de dados pessoais, você tem que saber onde em cada processo você começa a coletar esses dados, onde você compartilha, qual a periodicidade desse contexto, quais os formatos que os dados pessoais estão armazenados, papel, arquivo morto, esses dados, essa papelândia toda, tem um malote que fica rodando dentro da empresa, né, compartilhando, viajando dentro da empresa, ou são só dados digitais? Onde estão esses dados digitais? Estão armazenados no notebook, desktop? Tem pendrive, não tem pendrive? Eu armazeno em estrutura externa? Tem coisas que são armazenadas no meu mobile pessoal ou corporativo ou não? Em suma, tudo isso faz parte desse inventário, desse fluxo, onde essa equipe de governança, sistema, segurança, o DPO, consultivo, processos e negócios, eles estão efetivamente envolvidos. Por quê? Porque esse fluxo, hoje, do dado dentro da empresa é um fluxo sem fronteira. Nós não sabemos onde esses dados, como esses dados viajam. Se você não mapear isso usando uma ferramenta mínima, de mapeamento, você pode infringir no erro de que a hora que você conversa com teus usuários para fazer esse levantamento, você pode ter o desconhecimento ou até mesmo a omissão da informação que vai te impactar na hora que você identifica um vazamento de dados pessoais. E quando nós estamos falando em fluxo, é porque, e simplesmente porque, você precisa ter rastreabilidade. Você precisa ter rastreabilidade. Você precisa saber o que está acontecendo na sua empresa em cada processo. Para isso é que você precisa mapear, muito bem mapeado, esse ciclo de vida dos dados por processo. Não é simplesmente tirar uma foto. Você tira uma foto hoje, daqui uma hora, os dados já mudaram. A planilha Excel já foi alterada. O dado saiu do teu desktop ou notebook e já está dentro do mobile, porque você mandou um arquivo anexado com a relação dos seus clientes via o teu e-mail, o seu Gmail, e não o teu e-mail corporativo. Então, é essa fase que nós estamos nos preparando aqui nessa fase 1. Então, que vai desde a geração e coleta, até o armazenamento, uso, compartilhamento e o arquivamento dos dados. Esses dados têm que ter uma estrutura de permissionamento de acesso, assim como esses dados têm que ter regras de retenção, regras de armazenamento efetiva através de políticas de backup, políticas de expurgo e tudo mais. E quando nós falamos em estabelecer o programa,
de proteção de dados, né, aqui já na fase inicial, é porque você vai ter que entender, em função de toda a tua cultura, arquitetura organizacional, cultura do teu dia a dia no atendimento, você vai ter um conjunto de coisas que você tem que identificar, que você vai ter que tratar. Então, tudo isso, numa fase inicial de preparação, fica muito num alto nível de desenho, para que você tenha, nas fases seguintes, você ir afunilando, porque o dinheiro é restrito. Então, numa fase inicial de adequação, você pode selecionar alguns processos somente. E depois, numa outra fase, você adequa outros processos. É lógico que processos não focados na adequação inicial, resume-se e consolida-se uma planilha de risco para o negócio, que o board, os sócios ou o dono tem que estar ciente de que nessa fase alguns processos não foram considerados. Então, como resultado previsto dessa fase 1, e ressaltando, nós vamos, na próximo bate-papo, nós vamos detalhar a fase 1. Então, são seis lives, tá? 6 apresentações que eu estou disponibilizando para vocês. Essa aqui é genérica, depois nós vamos detalhar a fase 1, depois a fase 2, a fase 3, a fase 4 e a fase 5. Então, são um total de 6 abordagens específicas. Então, nesta fase inicial de preparação, você tem quais os resultados, qual deliverable, o que eu vou ter resultado dessa fase de preparação inicial. E essa fase aqui, gente, não pode demorar muito tempo. Essa fase aqui, esse mapeamento inicial, tem que demorar, sei lá, cara, o tempo que a gente demora são 40 horas, uma semana, no máximo 2 semanas, para você envolver as pessoas e consolidar esse contexto, uma visão inicial. E pode ser tratada essa preparação aqui durante uma fase de pré-venda. A gente pode definir isso com o nosso cliente, com a nossa estrutura organizacional, de que, olha, isso aqui está considerado como uma fase de pré-venda, e se vocês contratarem o projeto, isso já faz parte do projeto. Agora, se vocês não contratarem o projeto de adequação e de sustentação, então você me paga só isso separadamente. Isso é uma estratégia que nós fazemos muito, inclusive, tá? Então, ó, preparação. Quais são os resultados? Um relatório de avaliação da proteção de dados, que é uma etapa inicial, uma versão inicial. Quais são? Manual com a relação de todas as leis, não só LGPD, de toda a sustentação e normativas que sustentam o negócio. Eu tenho uma visão de uma auditoria inicial do quê? Dos dados pessoais que são manipulados pelos processos que vão fazer parte dessa avaliação inicial, dessa preparação. Nós vamos definir um sistema de fluxo de dados por processo. Por processo. O que é o processo? Nada mais é do que a atividade de tratamento de dados descrito na LGPD. Isso é que é processo. São essas atividades que tratam os dados pessoais. Nós vamos sair com um inventário inicial de dados pessoais, nós vamos sair com uma versão inicial aqui de uma política de proteção de dados, um plano de treinamento corporativo de privacidade, a LGPD, a GDPR, CCPA, qualquer legislação de privacidade impacta toda a empresa. Todo mundo tem que estar ciente desse contexto. Não é só o DPO, não é só quem está envolvido no comitê, não. São todos os colaboradores, todos os seus parceiros, todos os seus terceiros, todos os seus fornecedores têm que estar nesse cenário desse treinamento e aculturamento contínuo. O programa de proteção de dados e privacidade, aí nós vamos fazer, nessa fase já sai com um orçamento, uma visão de investimento para você estruturar toda essa governança, essa gestão, e sai com um plano de implementação. Então, nessa fase, a organização fica preparada para, no foco, no escopo definido dos processos identificados, ela fica preparada para ser minimamente eficiente no tratamento e gerenciamento dos riscos envolvidos aqui na proteção e privacidade de dados pessoais. Então, nesta fase 1, nós falamos em 8 etapas, que são compostas por um conjunto de ações, e nós vamos ter 10 resultados. Aí vamos para a etapa 2. A etapa 2 já é outra etapa
onde você tem todo o contexto de organização, né? Então, você já vai estabelecer a estrutura mínima para sustentar tudo que você levantou na etapa 1, na fase 1. Então, você vai desenhar e implementar o programa identificado na fase 1, você vai já designar aqui sim um DPO, um encarregado de dados da sua empresa, você vai envolver e comprometer todas as partes envolvidas em todos os níveis hierárquicos, tá bom? E estabelecer estruturas organizacionais para te atender à sustentação de governança de privacidade. Então, essa fase 2 aqui, organização, tem 7 etapas e 9 resultados previstos e envolve, de novo, né? Todo o teu equipe de governança, sistema, segurança, um DPO consultivo, processos e negócio. Então, quantas etapas são? São 7 etapas. Quais são essas etapas? Né? São definir e implementar como manter o programa, definir e manter a matriz de responsabilidade interna, definir e implementar como manter o quê? Os níveis táticos e estratégicos, o board. Então, você tem que manter o board alinhado, assim como você tem que manter os níveis táticos e operacionais também alinhados. Agora, o porquê da importância dessa fase voltado para o nível tático e estratégico? O nível tático e estratégico é que libera orçamento, é ele que libera dinheiro, e para isso ele tem que reconhecer que a governança de privacidade, a adequação e sustentação na lei é estratégico para a empresa. Isso faz parte da minha missão, da minha visão corporativa, ok? Aí na etapa 4, você tem como manter, né, todos os níveis envolvidos na privacidade, você tem que ter um plano de comunicação, você tem que estabelecer os processos que vão fazer essa gestão e você tem que implementar sistemas informatizados para sustentar. Não tem jeito. Se você não tiver ferramentas sustentando a tua governança de privacidade, planilha Excel não vai te sustentar o seu compliance à lei. Esquece, pessoal, esquece. Então, nesta fase 2, como resultado aqui específico, né, desta fase 2, que é composta por 7 etapas, nós temos o quê? 9 deliverables, 9 resultados. Pessoal, isso aqui é uma proposta. Cada empresa pega isso e se adequa à sua estrutura. Esse aqui é só um mapa, uma visão inicial para você identificar qual que é uma boa prática para você ter um norte num direcionamento do seu projeto de adequação inicial e na sustentação do seu dia a dia. Inclusive, prevendo ao longo dos próximos N anos quais os processos que vão ser adequados ao longo desse período. Porque é impossível, numa adequação inicial, você considerar todos os processos corporativos. É impossível, não existe isso. Você tem que selecionar alguns processos e desses processos você vai implementando. Então, como resultado dessa fase 2, você tem aqui, estratégia, uma versão atualizada da tua estratégia, uma versão atualizada do seu programa. Aí você começa a definir quais são os controles da governança nesse sentido. Quando você fala em controles, é a sustentação de segurança que você traz o quê? A ISO 27001 e traz a ISO 27701, onde você tem as obrigações do controlador e a obrigação dos operadores no contexto. Então, você já traz para dentro todos esses controles que você vai ter que monitorar. Você já vai ter a nomeação efetiva do teu encarregado de proteção de dados pessoais, seu DPO interno. O plano de comunicação já sai com uma nova versão. A rede corporativa. O que é essa rede corporativa? Todos os processos passam a considerar a privacidade no seu dia a dia. Aí a gente já entra aqui e começa a pincelar o que é chamado do quê? Privacidade desde a concepção, privacy by design, e a privacidade default, né? Privacy by default, ou privacidade no seu dia a dia. Então, você tem que considerar todo esse contexto de privacidade na estrutura organizacional, na estrutura de processos. E você tem a função de proteção incluída como descrição de cargos e salários dentro da empresa. Os cargos, as atribuições de todos os departamentos começam a ter uma alteração
com alguns descritivos de ônus e bônus de cada colaborador. Todo colaborador tem responsabilidade na privacidade. Aí você tem um plano atualizado de conscientização, comunicação, treinamento contínuo, e você tem efetivamente um sistema que vai fazer a gestão, vai dar sustentação de governança, vai ser a ferramenta para o seu DPO, vai ser a ferramenta para consolidar essa gestão de privacidade, ok? Então, na fase 2, você tem uma estrutura ou estruturas organizacionais aderentes à implementação da privacidade e proteção de dados. Agora nós vamos para a fase 3. O que é a fase 3? É o desenvolvimento e implementação. Então, desculpa, você já preparou a empresa, você organizou a empresa, agora você vai desenvolver e pôr em produção. Então, você vai projetar efetivamente o sistema de classificação de dados. Aqui é um modus operandi que a gente encontra no mercado, que o mercado acha que é classificação se é dado pessoal e dado pessoal sensível. Não! É dado pessoal sensível, dentro de dado pessoal, o que é restrito, o que é confidencial, o que é de domínio público, o que é setorial. Você precisa classificar os dados, gente. Não é só você identificar o que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Não funciona assim. Tá ok? Aí você precisa desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles para que você cumpra o seu compliance. Então, essa fase 3 aqui, ela é composta de 7 etapas e 7 resultados. E, de novo, você tem uma estrutura multidisciplinar que tem que estar envolvido no atendimento, na execução dessa fase 3. Mas, Mônaco, eu posso juntar dentro da minha cultura a fase 1, preparação com a fase 2? É lógico que pode. Pode juntar tudo isso numa fase só. Isso aqui é só o norte. Não é só o norte consolidado numa metodologia, e é onde que, de novo, o próprio Equizin se consolida e ele usa dessa metodologia para que você tenha o norte. Não são coisas que saem da minha cabeça ou da cabeça de cada um de vocês. É como você tem o Prince, como você tem o PMBOK para fazer gestão do projeto, assim como você tem as metodologias Agile e Scrum. É uma metodologia para você ter o norte. Não é que sai do nada. São coisas que foram feitas ao longo do ano, e nesse contexto aqui é a nossa legislação mãe, que é a GDPR, lá da área econômica europeia, que, pessoal, para quem não sabe, a GDPR ela foi tratada desde 1953, ela não começou em 2016 e 2018, ela começou lá atrás, em 1953, e ela foi evoluindo, se adequando e dando sustentação a normatizar, padronizar o quê? Todo o contexto econômico da área econômica europeia, onde você uniu o quê? Vários países, várias culturas, várias línguas, discrepantes níveis socioeconômicos, discrepantes níveis sociais, num contexto econômico único, onde os seus dados pessoais são hoje transferidos igualmente em todos os países que participam da área econômica europeia. Então, essa fase 3 aqui, desenvolvimento e implementação, de novo, composto por 7 etapas, tá? Que é desenvolver e implementar estratégias, planos e políticas, implementar procedimentos de aprovação para tratamento de dados pessoais. Você tem que ter um workflow de implementação. Você, todo processo novo, todo processo que for alterado, todo sistema novo, todo sistema que for alterado, todo parceiro crítico, todo terceiro novo, você tem que ter regras de aprovação, para que esse parceiro, esse terceiro, esse novo processo, esse novo sistema, ou essa mudança em vigência, ela atenda e continue atendendo todos os requisitos que lá atrás você definiu. Então, isso é contínuo. Esse é o modus operandi dos 7 princípios do quê? Da privacidade desde o design, do privacy by design, ok? Então, você tem que ter todos os registros de bancos de dados que contenham dados pessoais, você desenvolve e implementa um sistema de transferência internacional de dados que toda empresa tem. Toda empresa transfere dados, porque se você tiver com o Office 365,
você não sabe, mas os teus dados pessoais da sua empresa podem estar fora do Brasil. Então, é uma transferência internacional de dados. Precisa ver os contratos. Você precisa entender onde os seus dados pessoais estão sendo processados. Executar atividades de integração de todo o cenário aqui de privacidade com seus processos de contas a pagar ou receber, o teu processo de contratação de um novo colaborador, o processo de desligamento de um colaborador, um contrato novo com um novo provedor de serviços, tudo isso tem que estar integrado. Tem que ter um plano de treinamento contínuo e é lógico, né, pessoal? Tem que implementar controles de segurança da informação de dados pessoais. Por isso que a gente usa a ISO 27001, a ISO 27001 com seus 114 controles, que podem não ser aplicáveis todos eles à sua empresa. Então, a gente faz essa análise de aplicabilidade desses 114 controles de segurança, trazemos todos os controles para quê? Para garantir o que você tem que fazer como controlador ou que você tem que se garantir como um operador na relação com um contratante, tá? E aí nós estamos falando aqui que nessa fase aqui você tem 7 resultados. Quais são? Você tem um sistema de classificação de dados, aprovação, um processo de aprovação para tratamento de dados pessoais, você tem um registro, você tem um índice, você tem um log de todos os dados pessoais que estão armazenados em banco de dados, em dados não estruturados, no seu file server, você tem que ter um log, você tem que ter o registro de tudo isso. Você tem um processo, um sistema de transferência internacional de dados, você tem toda a integração dessa governança de privacidade com todos os seus processos corporativos, uma política de treinamento e aculturamento contínuo de proteção e privacidade e todos os controles de segurança de informação minimamente implementados para os processos considerados no sistema de proteção que estamos abordando. Isso vai engordando ao longo do tempo. Engordar não é uma coisa muito saudável, mas nesse contexto na qual você vai incluindo novos processos no seu dia a dia, no seu quê? No seu sistema de gestão de proteção de dados. Então, nesta fase, você desenvolve e implementa um conjunto de medidas técnicas e medidas organizacionais de proteção e privacidade para administrar os dados pessoais de maneira eficiente, tá? Aí você tem, eu falei de maneira eficiente. Eu não estou falando de eficácia. A LGPD, a GDPR, a CCPA não se preocupa se você está fazendo a coisa da melhor forma com menores recursos. Ela se preocupa se você está fazendo o que tem que ser feito. Se você está compliance com a lei. É isso que ela se preocupa. Se você está gastando muito ou pouco dinheiro para fazer o que você tem que fazer para estar compliance, o problema é seu. Não é da legislação. Aqui é a eficiência de você estar compliance ou não compliance. Não existe meio compliance. Não existe um quarto compliance. É uma condição binária, yes ou no. Tá ok? E aí, entrando aqui na fase 4 de governança, que ela é composta por 7 etapas e 9 resultados, onde você vai estabelecer toda a governança que a gente está falando. Então, nós tivemos a fase 1, preparou a empresa, a fase 2, organizou e identificou quais são os processos que vão fazer parte da adequação inicial. Na fase 3, você desenvolve e implementa o que você definiu nas fases anteriores. Na fase 4, você vai ter um conjunto de processos e procedimentos para manter tudo up to date, para manter tudo atualizado em função da fase 3. Não adianta você implementar, virar as costas e ir embora. Você demanda de todo um contexto onde você tem, onde você tem um cenário de que você tem que manter ativo aquilo que você implementou, tá? E tudo que você implementa é vivo. Por que é vivo? Porque a legislação muda, normas setoriais mudam. Nós temos um contexto sem gestão, sem controle, tipo pandemia. Então, você tem que ter uma governança para manter a empresa sempre up to date, sempre estruturada, sempre adequada para se manter os seus compliances de todo o contexto que está relacionado à proteção de dados. Então, na fase 4 de governança, que tem 7 etapas, você vai implementar a governança
o gerenciamento do ciclo de vida dos dados pessoais considerados em cada processo de negócio. Cada processo de negócio que você descreveu aqui na tua política de privacidade, quais são os processos que você está considerando na sua política de privacidade. Quais os processos que estão dentro do seu escopo da sua política de segurança da informação. Não adianta falar que você está com o certificado da ISO 27001 se esse certificado é por processo. Não adianta você falar que você está com a ISO 27001, você tem um certificado, porque o processo que você está certificando é de recursos humanos. Não tem nada a ver com o teu e-commerce. Não tem nada a ver com a gestão de contratos. Você certificou a empresa na 27001 num processo que não é core do negócio. Então, tomem cuidado com esse cenário. Quando vocês pegam alguns fornecedores, alguns provedores de serviço que falam assim, eu sou certificado na 27001. Que processo? Entende qual é o processo que você está falando. Porque você pode ser certificado em coisa que não tem risco nenhum, ou mentira, né? Não existe risco zero, mas tem pouco risco à privacidade e proteção de dados pessoais. Isso não tem valia. Então, nós precisamos se preocupar com o foco de proteção de dados pessoais. Então, aqui na fase 4 de governança, quais são as etapas, né? Que são 7. Implementar a governança e a gestão do ciclo de vida dos dados, manter sempre essa gestão dos avisos, né, de privacidade do dado pessoal, ter um processo estruturado e implementado para você atender todas as demandas, solicitações e reclamações e retificações solicitadas por seus titulares externos, internos. Definir um processo, uma sustentação operacional para você fazer avaliação de riscos e avaliação de impacto à produção de dados anualmente, que é uma boa prática. Essa avaliação de impacto é por processo, ou conjunto de processos integrados e interrelacionados. Você tem que emitir um relatório de proteção de dados e privacidade para a ANPD, ou para o seu provedor, para o seu contratante. O teu contratante, o teu cliente pode te requisitar isso, porque ele estando numa posição de controlador, ele pode solicitar para um terceiro, para um operador, esse relatório era que ele quiser. Isso pode e deve estar na relação contratual entre os controladores e os operadores, ok? Manter a documentação toda de privacidade e é lógico, né, pessoal? Você tem que ter um plano de gestão de incidente de segurança da informação e todo incidente de segurança da informação que impacta direto ou indiretamente dados pessoais, você tem o quê? A violação de privacidade. Então, você tem que ter esse processo efetivamente implementado. Então, nessa fase aqui, nessa fase 4 de governança, nós temos 9 resultados que, não sei se vocês perceberam, mas alguns resultados das etapas subsequentes, eles começaram como uma versão inicial na etapa 1. Então, da fase 1 gera a versão 0, na fase 2 gera a versão 1, na fase 3 gera a versão 2 e na fase 4 gera a versão final. Ou melhor, gera uma versão porque governança é vivo, não para nunca. Então, aqui você tem a estratégia, né, como resultado. Estratégia de proteção de dados atualizada, política de proteção de dados, você tem os procedimentos de avisos de privacidade up-to-date implementado, tem toda a gestão de solicitações e reclamações e retificações solicitadas para os seus titulares, você tem um processo de avaliação de riscos da proteção de dados executando, você tem a gestão de risco de terceiros implementada, você tem um relatório de impacto, né, um relatório de proteção de dados emitido periodicamente, de acordo com a relação contratual sua com seus clientes, sua com seus fornecedores, ou por solicitação da ANPD. Você tem toda a documentação da privacidade implementada e você tem um plano de resposta à violação de dados efetivamente implementado. Então, aqui na fase 4 de governança, você o quê? Estabelece uma estrutura de operacional contínua de governança para você garantir tudo aquilo que foi definido durante a fase 1, definido na fase 2 de forma estruturada e implementado na fase 3. E para fechar aqui esse overview, de novo, dizendo que nas outras lives nós vamos falar de cada uma dessas 5 fases detalhadamente
incluindo a apresentação de uma ferramenta que nós utilizamos, que é o Security A. Nós vamos mostrar, dentro do possível, é lógico, né? Como cada fase você pode se estruturar em uma ferramenta nesse sentido, tá? Então, aqui você tem um objetivo principal dessa fase, que é avaliar, monitorar continuamente como você está, né? Dentro das questões de privacidade, ver o teu nível de conformidade e adotar o quê? Medidas para readequar ou te reposicionar ou fazer uma melhoria. Então, essa fase 5, ela é composta de 7 etapas e 9 resultados. Essas 7 etapas aqui são essas aqui, né? Realizar auditoria interna, você tem que ter um plano de auditoria. Você tem que ter. Não é que você tem que definir isso daí enquanto governança. Quando será feita as auditorias internas? As auditorias internas podem ser por processo. Se você tem 200 processos na sua empresa, vamos falar um número cabalístico aqui para ficar mais fácil. Se você tem 240 processos na sua empresa, você pode definir que ao longo dos 12 meses, você vai fazer 20 auditorias internas por mês desses processos. Então, anualmente, que é uma boa prática, você faz uma auditoria de privacidade desses processos propriamente dito, tá? Você tem que envolver sempre os teus provedores, as partes externas nesse contexto. Você tem que avaliar, estabelecer alguns benchmarks de mercado na sua foco de atuação, os seus concorrentes, para você entender o que está sendo feito, né? E é lógico que tem várias instituições, tem vários organismos que te dão sustentação a incidentes de segurança, a vazamento de dados pessoais. Você sempre tem que estar up to date nesse sentido. Você tem que ter uma avaliação contínua de riscos de proteção de dados, uma avaliação contínua dos riscos que foram identificados, foram mapeados, qual o nível de gestão de risco que você identificou, quais as novas vulnerabilidades. Você tem que fazer isso continuamente, tá? E você tem que relatar isso para o board, e é lógico que você sempre está monitorando os regulamentos envolvidos. E aqui, né, para a gente praticamente fechar, você tem o cenário aqui dessa avaliação, onde você tem os resultados, que é o relatório de auditoria interna, relatório de auditoria externa, uma avaliação de privacidade, uma autoavaliação de privacidade, benchmark de comparação, uma avaliação de impacto sobre proteção de dados, tem todo um relatório de riscos e resultados do tratamento de riscos que você faz periodicamente, e você tem que ter uma monitoração envolvida dessa privacidade. Então, aqui é onde você tem uma monitoração, auditoria e melhoria contínua de tudo que você implementou no cenário aqui dessa fase 5. Então, pessoal, o que eu estou mostrando aqui é uma visão geral. Essa visão geral nós vamos detalhar a partir dos próximos bate-papos. Ressalto que é impossível você ter uma governança sem ferramenta. É impossível. Agora, desde que você definiu os processos, 40%, desde que você definiu a tua estrutura corporativa, mais 40%. Pessoas capacitadas, 20% é tecnologia, mas tecnologia é importante, é determinante. Então, nós vamos fazer a abordagem aqui com a ferramenta da qual nós somos parceiros, que é a Security A, tá ok? Essa ferramenta, essa solução, ela é estruturada num centro de privacidade, é estruturada em toda a gestão dos direitos dos titulares, tem toda uma parte de automação e mapeamento de ativos, a gente vai falar o que é, tem toda uma automação das avaliações, eu vou mostrar o que é, só estou dando um gostinho aqui, né? Uma avaliação dos fornecedores, uma inteligência de dados, gestão de cookies, gestão de consentimento universal, gerenciamento e violação de dados, registros de risco, orquestração no workflow e um gerenciamento de aviso de privacidade. Então, pessoal, aqui o que a gente faz é prepará-los para a próxima fase aqui, para o próximo vídeo, onde nós vamos falar efetivamente da fase 1. Ok, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Nos vemos em breve. Obrigado. Até logo. Preview.